Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. Estamos dando início a mais um estudo aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, rogando ao teu coração, Mestre querido, Jesus amado, ao coração de Maria, aos nossos anjos da guarda, aos nossos amigos espirituais, aos mentores do ICEB, rogando a todos a bênção por sobre este nosso momento especial em que estudamos, ó Jesus, o teu evangelho de luz, de paz e de amor, e toda a obra magnífica, generosa, profunda, sincera de teu irmão, teu companheiro, teu seguidor fiel, nosso querido Rivail Kardec. Neste instante, recebam todos eles as vibrações de nossos corações, ainda pequeninos. Mas te rogamos também, Jesus, dispensa as misericórdias de teu coração por sobre todos os nossos irmãos que atravessam duríssimas provas e expiações no planeta que amorosamente diriges. Nós te rogamos em especial nesta hora, bênçãos especiais para o nosso querido irmão, amigo, companheiro Charles Kempf, que vem mais uma vez para nossa alegria aqui no ICEB, trazer o fruto de suas pesquisas judiciosas, profundas, rigorosas, para o entendimento de todos os desdobramentos da preparação da Terra e da humanidade para o teu evangelho de luz e de paz. Fica conosco, Mestre, abençoa o nosso querido Charles e todos nós, que em ambos os planos de existência estamos juntos a acompanhar o estudo de nosso companheiro querido. Fica conosco sob o olhar de nosso Pai, hoje e sempre. Graças a Deus. Bem, nós já estamos aqui, sabendo que hoje estamos na companhia querida de Charles Kempf, que é engenheiro formado na École Nationale Supérieure des Mines de Paris, é aposentado, teve o primeiro contato com o Espiritismo em 1986, é trabalhador no movimento espírita francês desde 1991 e internacional desde 1994. Dirige o Centre d'études Spirites Léon Denis, em Mulhouse, em França, desde a sua fundação em 1997. Foi membro do Comitê de Organização do 4º Congresso Espírita Mundial em Paris, em 2004. Foi membro da Comissão Executiva do Conselho Espírita Internacional, de 2004 a 2016. É secretário-geral do Conselho Espírita Internacional, de 2012 a 2016, e responsável pela coordenadoria da Europa do Conselho Espírita Internacional, de 2007 a 2018. É membro do Movimento Espírita Francófono desde 2014. Membro do Comitê de Redação da Revue Espírita, membro do Grupo de Trabalho da Enciclopédia Espírita, ex-presidente da Federação Espírita Francesa de 2018 a 2022, pesquisador sobre a história do Espiritismo e Allan Kardec, membro do Conselho Administrativo do Mouvement Spirit Francophone, do Comitê de Redação da Revue Espírita, e só isso, ele trabalha muito e ainda faz pesquisas profundas em benefício da divulgação da doutrina espírita e de todos nós. Hoje ele vem nos falar sobre os apóstolos do Espiritismo em França depois de Kardec. Vamos começar com ninguém menos do que o grande filósofo, poeta da doutrina espírita, Léon Denis. Obrigada, Charles, mais uma vez. Estamos todos ouvidos.
Muito obrigado, Nádia. Muito obrigado também ao ICEB por essa oportunidade, né, de podermos dividir alguns achados, né, traços da vida desse grande apóstolo que foi Leon Denis, né, entre os outros, né, que veremos também nos meses seguintes, né. Leon Denis foi realmente, né, parafraseando Emmanuel, né, com respeito a Herculano Pires, né, o metro que melhor mediu Kardec, né? E ele tinha um profundo entendimento de Kardec e realizou realmente um trabalho imenso, né, em prol do espiritismo na França, como veremos hoje, né? Ahm, eu espero que vocês estejam vendo os slides. Sim. Está vendo, né? E estão passando, então, né? Então, esse segundo slide mostra, né, o nascimento de Leon Denis, que foi 1º de janeiro, nasceu no dia do ano de 1846, ou seja, já passaram agora 178 anos desse nascimento, né? Em 1846, Rivai não tinha ainda adotado o pseudônimo de Kardec, né? Para situar assim mais ou menos no tempo, né? E ele era, então, 42 anos mais jovem do que Kardec. E ele realmente, o grande trabalho que ele realizou, né, foi de escrever livros e dar conferências, né? E os livros que ele escreveu já com uma linguagem, vamos dizer assim, 50 anos mais jovem do que a de Kardec, né? Uma linguagem um pouco mais contemporânea e uma linguagem um pouco mais prosaica, né? A prosa que Kardec escrevia perfeitamente bem, né? Mas de maneira muito rigorosa, assim. Leon Denis era mais assim poético, né? Colocava frases, usava imagens, assim, né? É um estilo que, no caso, né? Com um pouquinho mais doce, né? Passa melhor junto aos leitores, né? E foi isso realmente, quer dizer, ele mudou um pouco a forma, né? Atualizou também o conteúdo com todas as pesquisas que aconteceram desde a partida de Kardec, né? Mas sempre ficou extremamente fiel, né, à base da doutrina, né? Foi Leon Denis, uma das características dele, mesmo que ele não citava assim tanto Kardec, ele citava e cada vez citava elogiando bem e não tem assim pontos, né, onde ele diverge da filosofia espírita tal como foi codificada por Allan Kardec. E, vamos dizer assim, o fato de ele ter sobrevivido, né, mais de um meio século a Kardec, fez que ele abordou muitos temas, né, que continuam extremamente atuais, né? Os espíritos na codificação tinham repetido, eu não contei, mas são centenas de vezes, né, que os piores defeitos, né, que mais prejudica a evolução do ser humano e, por conseguinte, das sociedades humanas, é o egoísmo e o orgulho. E vejam lá o que Leon Denis fala do egoísmo, né, qual ele dedicou aquele capítulo 46 do livro Depois da Morte, né, que é intitulado O Egoísmo. Ele nos diz que o egoísmo é irmão do orgulho e procede das mesmas causas, é o egoísmo e o orgulho. É uma das mais terríveis doenças da alma, o maior obstáculo aos aperfeiçoamentos sociais. Por si só, neutraliza, torna estéreis quase todos os esforços do homem para o bem. Assim, combatê-lo deve ser a preocupação constante de todos os amigos do progresso, de todos os servidores da justiça. E eu coloquei aqui algumas imagens assim mais contemporâneas, né, ilustrando o egoísmo, né, que continua sendo esse problema hoje, né? O dia que realmente o egoísmo e o orgulho desapareceram da Terra, vão desaparecer muitos conflitos, muitos problemas. Podemos ver qual é a causa, né, dos conflitos atuais, da Rússia contra a Ucrânia, né? Porque
o cidadão que preside a União Soviética, a Rússia hoje, né, pensa que o sistema que ele vê para o mundo é aquele que deve prevalecer, e não o sistema de outros, né, ocidentais ou outros, né? E um país, né, que era da antiga União Soviética, né, mostrando movimento, né, na direção assim de mais liberdade, de mais democracia, pronto, ele não aceitou, né, porque pensa que o sistema dele deve prevalecer, né? Você vê que por trás disso, né, pelo menos por trás daqueles mandantes, né, dessa guerra, existe o egoísmo. O que está acontecendo hoje em Israel e Palestina? É alguma coisa semelhante, né? Um querendo tirar, dominar o outro, né? Colocando ele, espremendo ele, né? Numa banda de terra bem pequena, né? E colonizando sempre mais, né? Quer dizer, querendo tudo para si e não deixar nada para os outros, né? Logo, acontecem essas reações também injustificáveis, né? De violência, de atentados, e as reações hoje que a gente vê completamente desproporcionadas, né? Nas quais a gente não pode deixar de pensar, né, que há um interesse pessoal, né, do atual presidente de Israel em se manter lá no poder, né, sabendo que se ele deixar o cargo, né, ele pode ser processado, etc., né, como era antes de aceder novamente a esse cargo, né, e enquanto tiver a guerra, né, ele se sente de uma certa maneira protegida. Quer dizer, se realmente for verdade isso, né, é uma caricatura do egoísmo, né? E eu vou até mais. Aqui na França, né, tem muitas pessoas, né, que, inclusive, têm partidos políticos extremistas, né, que exploram o egoísmo das pessoas, das massas, né? Fazem até medo a eles, né? Manipulando eles desse jeito para dizer não, o país tem que ser nosso, tem que colocar os imigrantes para fora e, enfim, utilizando, né? Atiçando, né? Estimulando o egoísmo das massas, né? A pessoa que não reflete, né? Cai na armadilha e acaba votando por pessoas extremistas desse jeito, né? Quer dizer, como a gente vê, né, ainda esse egoísmo e o orgulho, né, prejudicando a humanidade, e eu citei alguns exemplos, mas isso é no mundo inteiro, né? Enquanto que, né, se a gente segue o modelo natural, né, que existe no mundo espiritual, quem deveria nos dirigir devia ser aquele que alia a inteligência e a bondade, né? Aquele que tem inteligência espiritual, né? Esse novo indicador se chama o QS agora, né? Complementário do QI, né? E do QE, né? O quociente intelectual e o quociente emocional. Agora tem o quociente espiritual, né? São esses que deveriam nos dirigir. Infelizmente a gente não chegou ainda aí. Mas nós estamos aqui na França, é um país democrático, nós votamos, no Brasil também, né? Então vamos refletir antes de votar, né? Bom, algum candidato mostrando assim sinais de orgulho e de egoísmo, melhor achar outro, se tiver, né? Porque isso ainda é outro problema, né? Então a gente vê perfeitamente Leon Denis mostrando, né, as causas de todos os problemas que a gente tem hoje, né? As causas daquilo que fica segurando a Terra no mundo de expiação e de provas, né, impedindo essa ave, né, querendo subir para o mundo de regeneração, né, de descolar, né? Fica segurando pelas patas a ave, né? É o orgulho, o egoísmo e todas as consequências deles, né, que são o materialismo, o ateísmo, assim por diante, né? Por isso que nós espíritas, né, temos um belo exemplo em Leon Denis, né, na nossa obrigação, né, de divulgar o paradigma espiritual, né, de mostrar essas coisas, né, para ver se aos pouquinhos as consciências acordam e que se reduza esse egoísmo, esse orgulho, né, para desenvolver as virtudes opostas, né, que são a fraternidade, que são a humildade, que são o altruísmo, né? A benevolência e assim por diante. Mais uma de Leon Denis.
os remédios, né? Como é que a gente pode mudar isso? Eu acabei de comentar um pouco, né? Divulgando esses valores da filosofia espírita, por exemplo. E Leon Denis diz, acreditou-se por muito tempo ter feito bastante difundindo a instrução. Como a gente vai ver daqui a pouco, ele foi um dos fundadores da Liga do Ensino lá em Tours, né? Mas a instrução sem o ensino moral é impotente e estéril. É preciso, antes de tudo, fazer da criança um homem que compreenda os seus deveres e conheça seus direitos, né? Cristianismo e Espiritismo. Vê aqui a imagem, né, da professora pedindo ao aluno, escreve na lousa a palavra ética, e o aluno respondendo, roubaram o giz, professora. Né? É uma das ilustrações, né? Né, que a gente vê a frase também de Kardec, né? É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. E aqui outro tema atual, né? Você vê que agora na Europa, né, o presidente americano também é egoísta. Opa, a gente mandou bastante dinheiro, a gente quer ficar com o dinheiro para a gente, então a Europa tem que colocar dinheiro também nas guerras, nas armas, nas munições e tudo mais, né? Tá tendo uma onda aqui, não precisamos colocar mais dinheiro nas armas. E vejam só o que Leon Denis falou sobre isso. Se a gente consagrássemos, né, a educação das massas e a vulgarização dos princípios soberanos, apenas um quarto das somas que gastamos para as obras de destruição e de morte, a face do mundo seria logo modificada. O progresso seria mais rápido no funcionamento das obras sociais. Pelo desenvolvimento do senso moral e a evolução das inteligências, muitas causas de sofrimentos desapareceriam e a humanidade se encaminharia em passos mais seguros para tempos melhores. Não tem dinheiro para a educação, né? Ou para a instrução. Tem. Veja quanto dinheiro tem para as armas, né? Que estão querendo colocar agora, né? Só que aqui Leon Denis já está desatualizado, infelizmente, né? Ele diz apenas um quarto. Eu acho que hoje a gente poderia mudar isso dizendo apenas um vigésimo, né? Um décimo, um vigésimo, talvez não um centésimo, né? Mas aumentou, piorou muito mais ainda, né? E Leon Denis ele escreveu isso em Socialismo e Espiritismo, quando que ele escreveu no período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, né? Então, a gente vê hoje, né, por essas reações, né, que existem agora essas pressões novamente, né, para correr novamente atrás de consagrar mais dinheiro para as armas do que para a educação, infelizmente, né? Em que obra está isso, Charlie, que você colocou ali para os nossos ouvintes e nossos Socialismo e companheiros? Espiritismo, Espiritismo, isso. capítulo 5 ou quinta parte. Socialismo e Espiritismo. Pois é, você vê aqui uma imagem de uma escola na África, né? O que que a gente vê na África? Escolas, sim, muçulmanas, né? Os meninos pequenos decorando o Alcorão, né? No chicote e tudo. Coisa terrível, né? E como é que a gente quer, né, que os países da África se desenvolvem com uma lavagem cerebral daquela, né? E é isso, né? Eu espero que realmente os pacifistas, né, acordem para não deixar, né, que volte, né, essa inflação das despesas militares. E Leon Denis insistindo também na reforma pessoal, né? Qual é a nossa tarefa em tudo isso, né? O Estado Social não sendo em seu conjunto, senão o resultado dos valores individuais. E importa, antes de tudo, obstinar-nos nessa luta contra nossos defeitos, nossas paixões, nossos interesses egoístas, né? Cada um, né? Se a gente quer mudar o mundo, vamos nos mudar a nós mesmos primeiro, que é o jeito mais fácil, mais rápido. Enquanto não tivermos vencido o ódio, a inveja, a ignorância, não se poderá estabelecer a paz, a fraternidade, a justiça entre os homens, e a solução dos problemas sociais permanecerá incerta e precária. Já a gente pode antecipar aqui, né, que o dia que realmente a gente consegue, né, reduzir essas paixões, esse egoísmo e substituí-lo pelo altruísmo, pela fraternidade, acho que qualquer sistema social, seja lá que a gente chama de direita, de esquerda, vai funcionar.
né? Até as leis podem ser simplificadas, né? Porque hoje as leis existem para quê? Para punir aqueles que infringem a lei, principalmente, né? Mas se ninguém infringe a lei, mais não precisa mais de leis, as coisas caminham para uma situação mais simples, né? Isso nos dá também um antigosto, né, de que será esse mundo de regeneração, né? Continuando também, né? O amor salvará o mundo. Seu calor fará derreter os gelos da dúvida, do egoísmo, do ódio, e enternecerá os corações mais duros, mais refratários. Problema do Ser do Destino, capítulo 25. E vê aqui essa pequena imagem, né? Desculpe, está em inglês, né? How to Change the World, como mudar o mundo, né? Aí tem todo mundo xingando e um lá que fica sozinho, né? Que manda um coraçãozinho. E o pessoal xingando mais forte ainda, né? E o outro mandando um coraçãozinho também, né? Aí, entre esses que xingaram, tem um que começa a duvidar, né? Também pensa no coraçãozinho. Logo, ele fica excluído pelos outros, né? Que ficam continuando xingando, né? E eles, desculpem, persistindo no amor, né? E logo outros duvidam, né? E o último, mais refratário, né? Depois de tempo, também acaba sendo arrastado pelo amor. Essa é a grande lição que Jesus nos deu, né? Amai a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo, né? É a lei do amor que resume os evangelhos, né? Que ele nos legou. E Leon Denis que expressa isso da forma poética dele. Então, vamos um pouco na biografia dele. Nasceu em Fougue, né? A gente já viu, 1846. Fica perto de Nancy. Aqui eu coloquei um mapa da França à direita, né? Vocês vê aquele sinaizinho vermelho, né? Fougue fica lá no Lorena, né? No nordeste da França. E o pai dele era Joseph Denis e a mãe Anne-Lucie Pauline Liouville. O pai era originário daquela região e a mãe era originária de umas dezenas de quilômetros no departamento da Meuse, né? E Fougue fica perto do Rio Mosa, né? É uma bela cidadezinha, né? Que como não fica muito longe de eu moro, né? Cada vez que eu tenho oportunidade, é uma paradinha lá, né? Vocês veem a rua, né? Que subindo com a igreja e aqui é a rua principal e essa casa que a gente vê aqui na foto de direita é a casa onde ele nasceu, né? O prédio ainda é aquele daquela época. E outra coisa interessante é que o rio Mosa, né, que Fouque fica no vale do rio Mosa, tem outros ilustres representantes que nasceram lá, né? Podem ver que aqui esse primeiro é a casa de Leon Denis, né, o alfinete amarelo, né? E um pouco mais ao sul, umas dezenas de quilômetros apenas, tem Dom Remy, né, que foi onde nasceu Joana d'Arco, né, onde ela cresceu. E um pouquinho mais ao sul, quase na nascente do rio Mosa, nasceu Camille Flammarion, né? Então, você vê que essa região foi bem prolífica em personagens eminentes na França e no Espiritismo. Rio Mosa, eu lembro, né? Ele depois sobe, né? Passa lá nas Ardenas, da Bélgica, passa na cidade de Liège, né? Na Bélgica, e depois atravessa a Holanda e acaba desaguando no Canal da Mancha, né? Perto de onde deságua também o Rio Reno. Só que não ficaram muito tempo em Fug, não, né? O pai dele trabalhava na construção, não ia bem, né? Aí ele procurou outro emprego, achou um em Estrasburgo, né? Um pouco mais ao leste da França, na Casa da Moeda, né? E Leon Denis lá pôde ir à escola, né? E o Henri Sauce conta, né? Que o professor dele, né? Seu Haas, elogiava o menino, dizia que ele realmente tinha bastante potencial. Mas, infelizmente, né, o pai dele era bastante instável, né, estava procurando, né, demorando até encontrar a vocação dele. Se mudaram para Bordeaux também, na Casa da Moeda, e aí atravessou a França toda, né, do Nordeste ficou no Suroeste, né. E o coitado do Leon Denis, ainda menino, né, tinha que ajudar o pai, né, aquele, vamos dizer assim, como que se diz isso em português? A palavra me escapa, né? Limpando as moedas, né?
e com os dedinhos dele, pelezinha de menino, né? Muitas vezes ficava sangrando, né? Como ele mesmo nos diz. E um pouco depois, 1857, né, que ele tinha 11 anos, é uma data já um pouco mais conhecida, né, da lançamento do Livro dos Espíritos, com o crescimento das redes das vias férreas na França, o pai achou perto de Bordeaux, um pouco mais ao sul, né, Morsanx, um trabalho como chefe da estação, certo? Podem ver aqui onde fica Morsanx, a imagem da estação de Morsanx, e aqui à esquerda uma imagem de Estrasburgo, né, perto de onde ficou aquela Casa da Moeda. E Socialismo e Espiritismo tem bastante citações dali, né, Nádia? Segundo aí, o próprio Leon Denis diz, né, que nasci na classe operária e nela não conheci senão lutas e privações. Meu pai era pedreiro, depois ele se tornou pequeno empreiteiro, mas o trabalho faltava muitas vezes e era preciso mudar de profissão. Eu mesmo, depois de ter recebido uma instrução muito sumária, né, como a gente viu, iniciei como pequeno empregado de comércio e o labor manual não me são estranho. Já aos 12 anos, eu descolava depósitos de cobre na Casa da Moeda de Bordeaux, né? E os meus dedos de criança, sob o atrito do metal, muitas vezes se tingiam de sangue, né? Isso é o próprio Leon Denis que conta, né? 12 anos, então era 1858, né? Que ele estava em Bordeaux. Depois, nova mudança, né, para outra estação, que é a estação de Mou, né, em vez de é no sul da França, mas em vez do lado do Atlântico, fica mais do lado do Mediterrâneo, onde o Leon Denis, né, já adolescente, né, compensava as deficiências do pai, cuidava dos telegramas, da contabilidade. E um dia que teve um controle lá, né, o pai não estava, ele não sabia onde estava o pai, né? E o controlador encontrou o menino lá, né, tomando conta de, já imagina a responsabilidade, né, de orientar os trens para evitar colisões e coisas assim, né, coisa incrível, né, bem acima da idade dele. E o menino salvou o pai, dizendo: Ó, meu pai, você vê lá, estão descarregando uns vagões, né, de cargas, e meu pai está lá ajudando eles a descarregar. Né? E o inspetor, né, que ficou no trem que tinha parado, subiu no trem e continuou. Né? Salvou o pai de, talvez até, pode ser, ter sido demitido. Né? Mostrando que já pequenininho, né, já logo na adolescência, já era solicitado com responsabilidades assim. Né? E o Gaston Luiz conta, né, que às vezes ele ficava, né, quando um trem estava atrasado, né, que quando sai do normal, né, para assegurar que realmente não haja colisões de trem, ele chegava, ainda tinha os arrepios, mais velho, né, quando se lembrava desse período. E Leon Denis continua nos contando: subi a custos os atalhos da vida, dura foi a minha infância. Cedo conheci o trabalho manual, os pesados encargos da família. Mais tarde, em minha carreira de propagandista, muitas vezes me feri nas pedras do caminho. Fui mordido pelas serpentes do ódio e da inveja. Aí a gente vê, né? A infância de Leon Denis foi complicada, né? Os períodos também de Hippolyte Rivail também foram complicados, né? A infância de Flammarion também foi complicada, né? E muitos desses apóstolos, né, realmente escolheram provas, né, difíceis, né? E que, na realidade, né, eles estavam já com o nível de evolução para vencê-las, e essas provas os fizeram mais fortes, justamente para cumprir a missão, o apostolado deles. E Leon Denis confirma dizendo: parece de fato que o invisível quer nos testar, medir nosso grau de perseverança, exigir certa maturidade de espírito antes de revelar-nos seus segredos, né? Antes de começar a missão. E foi então em outubro de 1862 que a família se instalou em Tours, né? O pai, que já tinha 46 anos, trabalhou como supervisor na construção de uma nova linha férrea, né, entre Tours e Vierzon, e o Leon trabalhava numa fábrica de cerâmica e depois numa casa de comércio, né, de couros, onde ele trabalhava nas vendas e nas escrituras. Eu coloquei aqui embaixo uma imagem da estação de Tours naquela época, né? Era a estação dita antiga, e aqui um mapa de Tours na época, né? Não sei se dá para ver bem,
essa parte inferior, né, que é o Tour antigo de hoje, né, e a gente vê que a estação de trem, né, ficava numa área, né, que tinha grandes jardins, etc., né, não era tão urbanizada como está sendo hoje. E ele confirma ainda em Socialismo e Espiritismo, né, mostrando que ele falava de alguma coisa que ele mesmo viveu, né, testemunhou. Aos 16 anos, em uma fábrica de cerâmica em Tours, eu carregava o cesto nos dias em que se fazia o desenfornamento das peças. Imagine o calor, o peso, a poeira e assim por diante, né? Aos 20 anos, em uma manufatura de couros, eu carregava pelas peles nas horas de aperto ou manobrava a marguerite, né? Grosso instrumento de madeira que serve para amaciar os couros. Obrigado durante o dia a ganhar o meu pão e dos meus velhos pais, eu consagrava muitas noites aos estudos, a fim de completar minha ligeira bagagem de conhecimento, e daí data o enfraquecimento prematuro da minha visão. Na época era vela, né? Não tinha ainda luz elétrica e nem gás, né? Pouco gás. Pois é, ele era, né, que nem o Flammarion, né, um autodidata, né? Aí só o Kardec, né, foi levado para Pestalozzi, né? Os pais se sacrificaram para que ele pudesse ter uma educação assim, preparar ele melhor, né, para a missão dele. Ele frequentou então, né, aulas noturnas em uma escola municipal, realizou também trabalhos de cartografia, né? Tudo levava aos estudos geográficos. Era realmente uma área que interessava a ele, né? E com certeza, né, já sonhava, né, com viagens e caminhadas distantes, né? O que ele acabou fazendo alguns anos mais tarde. E ele queria comprar a Geografia Universelle de Malte Brun, que vocês veem a capa aqui à direita, né? Que apareceu então, né, que foi publicada em livretos decorados com vinhetas de Gustave Doré em 6 tomos. Só que não tinha dinheiro, né? O dinheiro dele era dado para o sustento da família, né? Então, ele é assim mesmo, né? Escondia alguma parte das economias que ele conseguia fazer, das horas extras e tudo mais, né? Que a mãe, infelizmente, né, para ele, descobriu, né, deu um destino mais imediato, né, mostrando, assim, né, a dificuldade, né, material em que passava a família. Né. O menino quebrou o barato do menino, né, pelo menos naquela hora. E aqui a gente também, em Tours, teve censos, né, da população, e interessantemente, né, a gente encontra procurando ali, né, você vê aqui Denis Joseph, né, employé de chemin de fer, né, Denis Pauline, né, Pauline era o nome de uso da mãe dele, né, que chamava Anne-Lucie, sa femme, né, e Denis Léon, né, empregado, né, que tinha na época 20 anos, né, em 1866, e ele morava em Cais do Canal. Eu estou colocando aqui embaixo também um novo mapa de Tours, né, onde a gente vê uma cidade velha de Tours está escondida aqui acima, a gente vê a estação de trem, aqui à direita, hoje tem autoestrada lá, mas antigamente era um canal que ligava o rio Cher ao rio Loire, né? E o Cais do Canal, então eu coloquei aqui em amarelo, né? As ruas, né? Perto daquele canal onde a família morou naquela época, certo? E Leon Denis conta, né, em termos assim de desenvolvimento filosófico dele, né, que ele já havia passado pelas alternativas da crença católica e do ceticismo materialista, né, caiu de um extremo para o outro, né, mas em nenhum lugar encontrei a chave para o mistério da vida. E ele continua: eu tinha 18 anos quando, por volta de 1864, né, passando um dia na rua principal da cidade, vi na vitrine de uma livraria o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Comprei e li com avidez, secretamente de minha mãe, que desconfiava muito das minhas leituras. Detalhe engraçado, ela havia encontrado o meu esconderijo e, por sua vez, estava lendo esse livro na minha ausência. Vejam só, né? Ela se convenceu, como eu, da beleza né, e grandeza desta revelação. Na verdade, sempre coloquei a lógica e a razão acima do testemunho dos sentidos, que é, ao meu ver, o modo mais inferior de conhecimento.
Então, a gente vê aqui várias informações, né? 18 anos, quando ele leu o Livro dos Espíritos, né? Se convenceu da grandeza e da beleza desta revelação, né? E que, então, ele chegou ao Espiritismo pelo estudo, pela compreensão, mais do que pela fenomenologia, né? E segundo a informação, a mãe dele também se convenceu, né? Ele e a mãe, então, aderiram, né, a essa filosofia. O pai, ele não fala aqui, mas mais adiante, né, ele fala que o pai realmente continuou materialista e incrédulo, né? O pai não se convenceu. Continuando, outro grande evento que aconteceu pouco depois, você vê, isso foi em 1864, 1867, né? Kardec e Amélie Boudet visitaram Tours, né? Foi no mês de maio, né? Na primavera. E Leon Denis, né, para ele foi um grande evento, né? Vou poder conhecer a pessoa que escreveu aquele livro que tanto gostei, né? Então eles alugaram lá uma sala, né, para fazer para a conferência dele, né? E Leon Denis conta, né, que na hora marcada para a assembleia foi-nos comunicada uma recusa formal, quer dizer, proibido, vocês não podem fazer uma reunião ali. Então, o Leon Denis foi instruído, né, a ficar à porta da sala para avisar os convidados para irem à Spirito Villa, na casa do seu Rebondin, Rue du Sentier, né, onde a reunião seria realizada no jardim, né, quer dizer, não podia ficar naquela sala oficial, fizeram no jardim de outro senhor, né. Éramos bem 300 ouvintes de pé e amontoados sob as árvores, pisoteando os canteiros de flores do nosso anfitrião. Sob a luz das estrelas, ergueu-se a voz suave e séria de Allan Kardec, e seu rosto refletido, iluminado por uma pequena lamparina colocada sobre uma mesa no centro do jardim, adquiriu um aspecto fantástico. Ele nos falou da obsessão, que era uma questão de circunstância. Então, bem interessante, né, esse primeiro contato que ele teve com Allan Kardec. Só que naquele dia, né, tinha mais de 300 pessoas, né, então provavelmente ele não conseguia chegar perto, né, e conversar com ele, principalmente que ele ficou até a última hora no outro local, né, para mandar as pessoas irem para o novo local, onde ele deve ter chegado pelos últimos, né. E ele continua, então, no dia seguinte, né, ele voltou lá a Espírito Vila para visitar o mestre. Encontrei-o montado em um banquinho, ao pé de uma grande cerejeira e colhendo frutas que jogou para Madame Allan Kardec. Uma cena bucólica que contrastava com suas graves preocupações, mostrando, né, o que a gente já comentou quando falamos de Kardec, né, que Kardec era uma pessoa simples, né, gostava né, das cerejas do pé, né, que ele também tinha árvores, né, lá em Paris, na Vila Ségur, né, que eles cuidavam do vinhedo e tudo mais, né, mostrando, né, que não era uma pessoa assim esdrúxula de jeito nenhum, né? E Leon Denis reconhecendo isso, né? E ele depois diz que ele voltou a ver Allan Kardec duas vezes, né? Uma vez em Rue Sainte-Anne, em Paris, quando ele teve a oportunidade de fazer uma viagem em Paris, e finalmente uma última vez em Bonneval, na fazenda Petit Bois, onde os espíritas de Eure-et-Loire, né, que fica mais ou menos meio caminho entre Paris e Tours, né, haviam se reunido para ouvir-lo falar e celebrar seu encontro numa festa fraterna. Não encontramos nenhuma outra menção, né, desse encontro do que esse da biografia de Leon Denis, né? Mas é confiável, né? Bom, nos documentos que apareceram na Revista Espírita, né? Até agora não apareceu nada sobre isso. Mas isso mostra, né, que apesar de ter sido 42 anos mais jovem de Kardec, né? Leon Denis teve a oportunidade de 3 vezes, né, encontrar presencialmente Kardec. Naquela mesma época, Leon Denis entrou na maçonaria, né? Podem ver aqui a foto dele, né? Já arranjada, né? Com Photoshop e tudo mais, na traje maçônico, né? E o nosso querido Eduardo Carvalho Monteiro, né? Quando ele foi lá para Tours, na loja dos Demófilos, né? Que abriam as portas e os arquivos, ele encontrou facilmente, né? Então, um registro, né? Mostrando, né? O ingresso dele
em 26 de outubro de 1868, né? Então era, como podem ver, né, Kardec ainda vivo, né, mas nos 6 últimos meses da vida de Kardec, né, que ele se tornou maçom. Depois Kardec desencarnou em Paris, né, em 1869, e pouco depois houve a Grande Guerra, né, a Guerra de 1870, né, entre Napoleão III, né, o imperador, segundo império na França, e a Prússia, né, já contra a Alemanha, né? E Leon Denis ele foi chamado como reservista em La Rochelle. Ele não foi chamado principal, né, porque como a visão dele já estava fraca, né, ele não podia ficar na frente, mas ele ficou como reservista, né, como suporte logístico, coisas assim, né? E ele mesmo conta que no espaço de 6 meses me tornei sucessivamente um oficial, um major, um segundo-tenente, e ainda teria subido de categoria se a paz não tivesse surgido. E depois ele explica isso, né, pelo fato que na vida anterior dele, né, ele também já tinha servido o exército, né, então que era lembranças, né, da vida anterior, né, mas a paz surgiu, né, essa guerra só durou um ano, porque não era essa a missão dele nesta encarnação. Também naquela mesma época, né, pouco depois da visita do Kardec, já havia um grupo espírita em Tours em 1862, né, um dos países onde realmente o espiritismo começou bem cedo, né? Mas depois da visita de Kardec fundou-se outro grupo, né, que é chamado Grupo da Rue du Cygne, né, onde participava o Dr. Aguzoli e o capitão do exército, né, Armand, né? Desculpem, do qual Leon Denis foi, grupo do qual Leon Denis foi secretário. Leon Denis também foi médium psicógrafo e vidente, e recebiam lá os encorajamentos de um espírito, de uma mentora chamada Sorella, né? Que mais tarde se revelava como Joana d'Arco. E era um grupo assim iniciante, né, sem muita experiência e tudo mais, né? O próprio Leon Denis, vidente, por exemplo, junto com o Dr. Aguzoli, né? Eles tinham uma mediunidade semelhante. Eles viam, né, paisagens, cenas de grandes eventos do passado, né? Que talvez eles tinham presenciado, né, fisicamente nas encarnações passadas, ou que eles projetando, né, conseguiam assistir àquelas cenas, né? E também na experimentação não era assim tão séria, né? E Leon Denis escreveu depois, né? Aprendi ali como é perigoso entrar em experimentação espírita sem preparação, sem proteção efetiva, e esses exemplos me deixaram cauteloso, né? Ou seja, já foi reforçando, né, a experiência dele na experimentação espírita. Ainda em Socialismo e Espiritismo, ele nos diz: depois da Guerra de 1870, compreendi que era preciso trabalhar com ardor para a educação do povo, educação que a gente já comentou, né? Com este fim e o auxílio de alguns cidadãos devotados, né, lá na loja dos Demófilos, principalmente, né, havíamos fundado em nossa região a Liga do Ensino, na qual me tornei secretário-geral. Foram criadas bibliotecas populares, né, na cidade de Tours e nas pequenas cidades na região, né, e se iniciaram em pouco, por toda a parte, séries de conferências. Então, foi ali também que Leon Denis começou a dar conferências, né? Isto para demonstrar que sempre guardei o contato com as classes trabalhadoras, que partilhei de seus cuidados, de suas aspirações para o progresso, né? O ideal dele que foi se construindo. Tornei-me muito interessado no movimento cooperativo e, por muito tempo, recebi, a título gracioso, né, os livros de um grupo de operários cordoeiros reunidos em um empreendimento comum. Aqui recebi, manteve, né, ele manteve esses livros, fazia a contabilidade para eles. Então, a gente vê ele bastante ativo, né, nessa área de educação, nessa liga do ensino. E interessantemente é que agora, né, com a digitalização crescente, né, de livros, de jornais até, né, tem um jornal de Tours chamado L'Union Libérale, né,
que vocês já podem encontrar gratuitamente lá na Retronews, né, que é um website ligado à Biblioteca Nacional da França. E procurando lá dentro, eu fiquei surpreso, abismado de ver quantas informações a gente achou sobre essa Liga do Ensino e sobre Leon Denis, né? E, inclusive, artigos escritos pelo próprio Leon Denis no jornal, né? Que ele era secretário, né? Então ele comunicava com esse jornal, né? E mostrando também os nomes das outras pessoas que estavam ali, né? E à direita, né, um dos documentos que a gente achou lá nos arquivos de Tours, né, que você vê uma carta, né, do Dr. Bell, né, que era o prefeito da cidade de Tours, depois se tornou deputado ou senador, né, e com todos os outros, né, e aqui você vê L. Denis, né, a assinatura dele aqui no meio dessa carta, né? Mostrando, é uma prova, né, dessas atuações, né? Você vê aqui Mairie de Tours, né, no cabeçalho da carta, né? Documento super interessante, né, que confirma né, que na loja dos maçons, provavelmente vários deles também eram maçons, né? É pena que o Eduardo não está mais, né, para continuar essas pesquisas, né? Mas que essa Liga do Ensino foi provavelmente, né, estimulada por aquele grupo dos demófilos. Inclusive, num desse jornal, existe uma descrição da história da fundação da Liga, escrita por Leon Denis. É um artigo bem grande que explica todos os detalhes, né, que sofreram oposições, né, no início da Terceira República, né, que o regime ainda não era tão liberal assim, né, fundou em 72, mas só foi em 76, 77 que ela realmente pôde renascer e se desenvolver. E Leon Denis conta essa história toda. Quem tiver interessado, né, já transcrevi os textos em francês e eu posso enviar sem problema. Ou se quiser, querendo os originais, também podemos enviar. Naquela mesma época, naquele mesmo período, né, a década de 1870, né, lembrando, nascido em 1840, ele tinha 30 anos, né, mais ou menos. Ele viajava bastante pelo trabalho, né? Primeiro na região de Tours, né? Depois mais longe, né? Ele voltou para Lorena, onde nasceu, né? Normandia, Bretanha, Périgord, Auvergne, né? E também no estrangeiro. Ele passou em Londres, na Suíça, na Córcega, na Lombardia, na Itália, né? Na Argélia e na Tunísia. E uma só grande viagem que ele fez foi final de 76 até início de 77, né? E eu listei aqui todas as cidades que ele visitou, né? Da França, da Suíça, da Itália, né? Da Córcega, depois a Argélia, né? Ele foi até a Cabilha, né? Depois a Tunísia, né? Voltou para Malta, Sicília, Nápoles, Roma, né? Quer dizer, viagem realmente muito grande que ele fez. E interessantemente é que naquele mesmo jornal que eu citei, vocês encontram ele contando das viagens, né? O que foi que ele viu, a mentalidade do povo, eram artigos assim bem populares naquela época, né? Nos jornais, né? E alguns deles foram escritos por Leon Denis, né? Depois dessas viagens. Fez outras viagens também naquela mesma época, né? Quer dizer, ele era representante comercial, né? Da Casa Pilet, né? Dos couros, que dava essa oportunidade de viajar. Aquela mesma década de 1870, apareceram as primeiras publicações deles em periódicos espíritas, né? Mas não na França. Os primeiros artigos de Leon Denis que a gente encontra foram nessa revista, né, o Galileu, que publicava na Bélgica, né? E podem ver aqui o título do artigo, né, que é Viagem nos Espaços Celestes. Entre as conferências que ele dava, né, ele falava do materialismo, do espiritualismo, falava de Joana d'Arco, falava também de astronomia, né, imitando um pouco o Flammarion, né? E então, daquelas conferências, né, ele também fazia artigos que ele enviava para esses jornais. E um outro que a gente achou foi nessa revista belga do Espiritismo, né?
foi a primeira publicação de Giovanna. Giovanna é conhecido por ter sido publicada em 1880 e pouco, né? Mas não, a primeira versão, que tinha como título História de Duas Almas, né? Uma novela inédita, como diz aqui, foi de 1878, né? E são algumas poucas atualizações que ele fez, né, até republicá-los como Giovanna, né? Então, é pena, né, que a gente tem poucas revistas belgas daquela época, né? Porque se tivessem mais, né, que infelizmente isso não tem, né, na Biblioteca Nacional de França, né, que não tinha obrigação do depósito legal, fica um pouco mais complicado encontrá-las, mas não desesperamos de encontrar outras e outros artigos de Leon Denis daquela época. Mais um aqui, numa outra revista, né, Revista Belga das Ciências Psicológicas, de 1879, né, você podem ver aqui o culto do futuro, né, uma visão, ele mostrando a ele como que vai ser como que vão ser os cultos no futuro, né? E é bem interessante lendo, né, que nas igrejas não vai mais ter aquele ritual e tudo. Na igreja vai ser mais assim encontros de pessoas com alguns médiuns. E é bem interessante o que ele conta, né, a visão que ele tinha naquela época. Tudo isso fica também, estou mostrando aqui rapidamente, né, que a gente não tem tempo. Quem tiver interessado, eu já tenho tudo isso transcrito em francês. Não traduzido em português ainda não, mas transcrito já tem. Depois a Google ajuda para traduzir. Ô, Charles, na revue anterior que você citou, o artigo Le Deux Âmes, Le Deux Âmes, isso que eu queria saber. Histoire de deux âmes, que era a Giovanna e o namorado dela, né? A história de Giovanna, Pois é, isso que eu queria saber. né? E se noivaram, né? E depois, infelizmente, apareceu lá, né, a cólera, ou sei lá o que foi, né, a noiva morreu, né, antes que eles casassem. E depois ele se tornou espírita, né, e ficou um grande divulgador do espiritismo no norte da Itália. É a história resumida, né, mas a primeira versão está nessa 1878, certo? Essas coisas, né? Agora que tem esse jornal aí, né, que eu mostrei, tem um monte de coisas. Eu transcrevi, mas é um documento já de 100 páginas, né, de tudo que ele publicou ali, né, contos de viagens, né, atas da Liga do Ensino, resumo de conferências, um monte de informações que a gente encontra naqueles jornais, né? Isso mostra que, né, com o progresso dessa digitalização, aí muita coisa ainda vem pela frente. Então, as primeiras obras que ele escreveu, né, foi O Médico de Catana, né, mas infelizmente isso foi um manuscrito, né, citado na biografia por Gaston Luce, né, mas que nunca foi publicado. E esse manuscrito, né, os acervos de Leon Denis ficaram com Gaston Luce, mas o que se tornaram, infelizmente a gente não sabe, né, onde que aquilo foi. Há um perigo que tenha sido jogado fora, né, depois do desaparecimento de Gaston Luce e depois do desaparecimento também do grupo, né, que ele participava e que sobreviveu a ele. O fato é que até agora a gente não encontrou esses acervos de Leon Denis, infelizmente. Publicado num volume dedicado, né, tinha Tunísia e a Ilha de Sardenha. Pode ver que ele se apresentava, né, como secretário da Liga do Cercle Tourangeau da Liga de Ensino, né? E era, como eu já disse, né, lembranças de viagem, né, que era, naquela época, né, tinha os exploradores que publicavam livros, artigos, e aquilo era, né, como a gente viu desde pequenininho, né, uma sorte de uma vocação também para ele, que ele fez, né, com essas primeiras publicações. E essa Giovanna, né, que saiu, como a gente viu, em 1878, né, depois foi publicada em 1885 na revista Le Spiritisme. Aqui a gente também tem todos os números e a história por completo. Então, são Ô, as Charles, primeiras obras que ele escreveu, né, que foram mais assim de exploradores, né, de romances. Sim, ô, diga. Charles,
Você pode comentar um pouco o papel do Gaston Luce com relação ao Leon Denis? Gaston Lys foi biógrafo dele, né? Isso, isso. Gaston Lys já é uma geração depois, né? Acho que ele nasceu no final do século XIX, né? Em 1800 e alguma coisa, e ele morreu em 1962, se não me engano, né? Quer dizer, ele foi mais jovem do que Leon Denis, mas conheceu ele em Tours, né? Que ele era vizinho, participava do grupo, participava das reuniões, dos encontros, ajudou ele e ganhou a confiança de Leon Denis ao ponto que Leon Denis o nomeou como executor testamentário, né? Quer dizer, o testamento, né? Tudo que era de Leon Denis ficou então depois com Gaston Lys, né? Fora o que ele especificou sendo para outras pessoas, né? Então, Gaston Lys foi realmente quem herdeu ou herdou? Herdou, né? Todos os Aham. acervos e os arquivos de Leon Denis, né? Estava com ele, entendeu? Só que faleceu em 1962, né? Que já há mais de 60 anos atrás, né? O grupo desapareceu já há mais de 20, 30, 40 anos, né? Então agora fica muito complicado reencontrá-lo, né? A única sorte é que ficou esquecido num porão, né? Ou num sótão, e que um dia apareça que alguém entre em contato com a gente para ver se a gente consegue resgatar alguma coisa, né? Esse manuscrito, por exemplo, tinha. E o Luiz fala de muita coisa que ele tinha, né, quando escreveu a biografia. Ele escreveu a biografia porque conheceu ele pessoalmente durante Isso. bastante tempo e também tinha os documentos, os manuscritos, os livros, as atas das reuniões dos grupos e tudo mais, né? Quer dizer, uh, Gaston Luce realmente sabia de muita coisa sobre Leon Denis, né? Mas isso, infelizmente, não chegou até nós, fora o que ele mesmo publicou naquela biografia. E o Leon Denis, ainda em Socialismo e Espiritismo, ele admite, né, que naquela época, né, de 1870 até 1880 e pouco, né, eu não tratava ainda publicamente de questões espíritas, né, embora ele já tinha sido convencido em 1864, né, quando leu o Livro dos Espíritos. Escolhia assuntos a elas relacionados, mais ou menos diretamente, tais como a pluralidade dos mundos habitados, né? Que foi também um livro do Flammarion, né? O gênio da Gália, né? Mostrando os gauleses falavam de reencarnação, etc., né? Praticavam mediunidade. Jeanne d'Arc, né? Joana de Arco, né? Que era um médium auditivo, né? Quer dizer, ele falava de temas assim gerais, né? E que nos quais ele também abordava, né, de maneira suave, né, incidentalmente, né, o problema do mundo invisível, né? Ele mesmo escreveu isso, né, mostrando que ele aderiu ao espiritismo, né, mas devido à liga do ensino, o trabalho dele, talvez outros motivos, né, ele não abordava aquelas questões assim abertamente, publicamente ainda, né? Não foi senão por volta de 1880, né, quer dizer, na década seguinte, né, que abordei franca e publicamente essa questão. As plateias eram pouco favoráveis e foi preciso, mais de uma vez, suportar os escárnios, as objeções pueris e, sobretudo, o alarido. Hoje, as conferências espíritas encontram um melhor acolhimento. Se seus auditores não são sempre convictos, pelo menos escutam com cortesia. Essas diferenças de atitude dão a medida exata dos progressos realizados por nossas crenças em um período de 40 anos. Então, Socialismo e Espiritismo, lembro, ele escreveu em 1923, né? Então, o 25. São, como ele diz aqui, 40 anos depois, né, de 1880, certo? Já Ah, depois você vai dedicar algum momento para a relação dele com Joana d'Arc? eu vou falar do livro. Tá bom, ótimo, ótimo. 1880, ele tem uma outra palestra, o progresso, né? Progresso é o quê? A lei de evolução, né? Mais um tema, né, que permitia ele abordar, né, a reencarnação e o tema do espiritismo, né?
E esse, né, também como secretário da Liga do Ensino, né, foi impresso num volume que a gente encontra na Biblioteca Nacional de França, né? Tá digitalizado, pode fazer o download gratuito lá, né? E esse livro contém o texto da conferência e também o complemento filosófico. E nesse complemento ele claramente afirma suas convicções espiritualistas, né? Como a gente viu no slide anterior, né? O progresso intelectual e moral pelas reencarnações da alma, né? E esse texto dessa conferência, né, completado, foi inserido no capítulo 7, intitulado A Finalidade Suprema, do livro O Porquê da Vida, né, mostrando que também ele escrevia e depois aproveitava, melhorava, né, compilava nos outros volumes dele. E uma das razões pela qual talvez ele se abriu mais ao espiritismo foi também descoberta por Eduardo Carvalho Monteiro, né, que descobriu também o registro, né, mostrando da saída, né, de Leon Denis da loja dos Demófilos, que se deu em 1883, certo? Deus é incognoscível na sua essência, nas suas profundezas íntimas, mas esse se revela através de todas suas obras no grande livro aberto sob nossos olhos e no fundo de nós mesmos. É o grande enigma, né? Aquele livro magnífico que ele escreveu sobre a Espetacular. divindade, né? A gente não consegue, né? Deus é incognoscível, mas a gente vê, reconhece ele pelas suas obras, né? E por que que eu coloco essa citação, né, também? Porque, segundo Eduardo Carvalho Monteiro, no livro que ele escreveu sobre o assunto, o Grande Oriente, ao qual pertencia a loja dos Demófilos, achou por bem, naquele mesmo período, né, retirar a noção do grande arquiteta, né, a noção de Deus, do credo dos maçons, em nome da liberdade de crença. E aquilo já foi demais para Leon Denis, né? E foi provavelmente, segundo o Eduardo, isso que motivou a saída dele daquela loja dos Demófilos. Agora vem as obras espíritas, né? Pouco depois, né? 1883, 1885, ele escreveu O Porquê da Vida, né? Que é um livro que é excelente, né? Porque quando as pessoas dizem o que eu posso ler para assim, me iniciar o espiritismo, muitas vezes a gente aconselha esse livro, né? Porque também existe, né, o espiritismo na expressão mais simples de Kardec e o que é o espiritismo. Só que esse ele é mais suave, né? Ele faz uma abordagem, né, firme no fundo, mas bem suave na forma, né? E ele começa o livro com a dedicatória seguinte, né? É a vocês, ó meus irmãos e irmãs de humanidade, a todos vocês, a quem o fardo da vida tem curvado, a vocês a quem as ásperas lutas, os cuidados, as provas têm sobrecarregado, que dedico estas páginas, né? Então foi a partir dali que realmente Leon Denis se tornou mais conhecido dentro do meio espírita, né? Que ele aceitou, né, os convites do Le Marie, né, que criou um grupo de palestrantes, né, para fazer a divulgação do espiritismo, que Leon Denis se juntou a esse grupo, né, inclusive fazendo todas as conferências deles de graça e arcando até com as despesas dele de viagem, né? Quer dizer, ele se colocou à disposição na difusão do espiritismo, né? É tanto que ele se tornou vice-presidente da União Espírita Francesa, né, que tinha sido criada um pouco antes da desencarnação de Amélie, né, em dezembro de 1882, e ele se juntou então ao movimento espírita. Essa União Espírita Francesa era Le Marie não participava, né, que já tinha um racha no movimento francês, mas ali ele conheceu também os Delane, Fropo, o casal Rosen-Dufour, etc., né, quer dizer, aquela ala dos espíritas, desculpem, mais fiéis a Kardec, enquanto que Le Marie naquela época já tinha se aberto para o Guérin, né, o Roustan, para a Teosofia com Blavatsky e assim por diante. 1889 foi o segundo Congresso Espírita Internacional em Paris, então Leon Denis participou e fez várias improvisações calorosas, né, como está escrito aqui, né? Tomou a palavra mais de 30 vezes
E aí ficou conhecido não somente no movimento espírita, mas também no movimento espiritualista, não somente na França, mas também no estrangeiro, né? Ele já era conhecido na Bélgica, né, pelas publicações dele, como a gente viu, né? Mas aí se encontrou com os espanhóis, com os latino-americanos e os outros que estavam lá, né, naquela oportunidade desse congresso em Paris. E foi então a partir dali que realmente se intensificou as conferências, né? O Gaston Luce fez um inventário das conferências e ele achou mais de 600, né? Quer dizer, não são tantas como o Divaldo, né? O Divaldo fez mais. As condições também hoje não são, na época do Divaldo não eram as mesmas do que Leon Denis, né? Mas mesmo assim, né, 600 conferências é um marco bastante impressionante, né? E, naquela mesma época, ele fundou também o grupo da Rue du Rempart, né, que foi o grupo que ele mesmo dirigia, né, que já dirigido com mais força, né, mais segurança, mais experiência, mais conhecimento, né? E o mentor dele, então, né, Jerônimo de Praga, e a mentora, né, do grupo, que era o Espírito Azul, né, aquela que tinha se comunicado como Sorella, né, que é fora o espírito da própria Joana de Arco. E foi então em dezembro de 1890 que ele publicou o primeiro livro de grande porte, né, que é Depois da Morte. Em 1891 já foi a quarta edição, né, quer dizer, um sucesso imediato, né, inclusive com revisão e aumentos, né. E esse livro realmente fez que ele ficasse conhecido não somente no movimento espírita e espiritualista, mas também no público em geral, né? Porque foi um livro, né, depois da morte, né, com um título bastante neutro, né, que teve um alcance, né, um público muito mais largo, né? Quer dizer, ele ficou conhecido realmente como escritor e eu não estou colocando aqui todos, né, mas muitas análises, assim, elogios que foram feitos e publicados em diversos jornais, não só de Paris, mas também da França toda. E ele começa o livro, né, com essa dedicatória aos nobres e grandes espíritos que me revelaram o mistério augusto do destino, né, a lei do progresso e da imortalidade, cujos ensinamentos reafirmaram em mim o sentimento da justiça, né, o amor pela sabedoria, o culto ao dever, cujas vozes dissiparam minhas dúvidas, suavizaram minhas preocupações, as almas generosas que me sustentaram na luta, me consolaram nas provações, elevaram meu pensamento até as alturas luminosas onde reside a verdade, eu dedico esta página, né? Vê que falando grandes espíritos de almas, etc., né? Um livro claramente espiritualista, né? Depois da morte, né? A sobrevivência da nossa alma. Naquela época, né? Procurando ainda nos censos, né? A gente achou ele, né? Ele morava numa rua 81 Rue de l'Alma. E eu me lembro quando fui a tour com o Eduardo Carvalho Monteiro, ele estava louco para encontrar essa rua, né? O GPS que eu já tinha na época, né? Encontrou, mas era uma rua assim bem perdida, bem pequena, né? Só que no intervalo, né? A gente achou mapas de tour que mostraram que a Rue de l'Allemagne na época, né? Hoje se chama Rue Salengro, né? E vocês têm aqui à direita a foto do prédio, né? Onde ele tinha um pequeno apartamento, parece que no segundo andar. Eu penso, Nádia, que você reconhece, né, essa pessoa que está aqui embaixo, né? Ah, nosso amado irmão querido, Paulo Sérgio Peixoto. Isso, que Beijo para estava esse coração amigo, né? Um amor. isso, que estava com a gente lá quando a gente foi para a Você, tour. você, Eduardo e Paulo Sérgio, é isso? Eu, Eduardo e o Sérgio, né? Aqui tem a foto do Sérgio, né? E aqui Sim. tem o Sérgio tomando a foto do Eduardo e de mim no Ah, sim. jardim que está na frente da casa dele, né? No jardim de Prébondoué, né? Então, nós fomos a três, né? Naquele periplo. Foi depois do congresso em Paris, né? Que fomos a tour nos arquivos e que encontramos algumas informações, né? Sobre Léon Denis, né? Que beleza. Então, lá, 1898, né? A década de 1890, ele realmente multiplicou as conferências, os artigos, etc., né? Que
preparou, então, esse segundo grande livro dele, que foi o Cristianismo e o Espiritismo, né? Primeira edição, de junho de 1898, anunciado, né, na Revista Espírita daquele ano. E é um livro realmente fundamental, né? Porque, né, ele diz, né, no início do livro, né, que há no cristianismo elementos de progresso, germes da vida moral e social que, desenvolvendo-se, grandes coisas podem produzir. A doutrina do Cristo contém muitos ensinos que ficaram incompreendidos e os quais, sob mais esclarecidas influências, podem produzir frutos de amor e sabedoria, resultados eficazes em favor do bem geral. Sejamos cristãos, mas elevando-nos acima das diversas confissões, até a fonte pura de que brotou o Evangelho. E falando do Cristo, né, seus braços estão amplamente abertos a toda a humanidade. Então a gente vê aí a visão dele, né, de acabar, né, com o protestante, evangélico, ortodoxo, católico, etc., né, acima das confissões. Kardec ele tinha escrito a mesma coisa, né? Se o primeiro parágrafo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz a mesma coisa. Diz: nos Evangelhos tem 5 partes, né? Mas a única parte dessas 5 que me interessa são os ensinos morais do Cristo, porque nessa parte todo mundo concorda, o mundo, né? Que seja lá judeu, seja lá oriental, hindu, budista, taoísta, muçulmano, né? Aqueles ensinos morais, né? Faça ao outro o que você queria que o outro lhe fizesse, esses são universais. E Kardec, né, quando escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fez realmente com essa visão, né? Nesse livro, aí Leon Denis foi um pouco além, né? Que ele mostrou os enganos, os equívocos, né? A história das Bíblias, como que o texto foi mexido né? Todos os erros de interpretações, né? Devido aos dogmas, né? É um livro extremamente interessante de ler, né? Principalmente eu apreciei muito, né? Porque como eu tinha sido educado católico, né? Eu aprendi muito com esse livro, né? Junto com a primeira parte do Céu e Inferno de Kardec, né? Que trata também, né, o que faz sentido e o que não faz sentido nos dogmas católicos, né? Então, o livro também é absolutamente fundamental. E claro que aí foram séries de artigos, conferências sobre esse assunto, etc. E aqui a gente tem algumas fotos daquela época, né? Dele mais ou menos nessa idade, né? 50 anos, né? Na virada do século. E, inclusive com a mãe dele, né? Que era já bem velhinha, né? E ela faleceu bem no início do século XX. Continuando, alguns dos documentos, né, que a gente encontrou lá com Eduardo em Tours, né? Você vê aqui a assinatura dele, né? 81 Rue de l'Alma, né? E aqui uma carta que ele escreveu em 1901 para o prefeito, solicitando a autorização para dar uma conferência, né? E documentos como esse a gente tem bastante. A gente encontra alguns lá nos arquivos de Tours. No Invisível, quer dizer, o livro dos médiuns, né, de Leon Denis, Espiritismo e Mediunidade, né, saiu em 1903, né, anunciado também na Revista Espírita e na Revista Científica e Moral do Espiritismo, né, que foi a terceira obra de grande porte, então, que ele escreveu, né, depois de a quarta obra espírita em geral, né. Continuando, vou acelerando um pouco, que o tempo voa. O Problema do Ser e do Destino, 1908, né? Que foi 50 anos da Revista Espírita, né? Cinquentenário. Eu acho que o livro maior dele, né? Que, de maior porte, mais fundamental, né? Sobre essas questões filosóficas básicas, né? Quem somos, de onde vimos, para onde vamos, por que que existe o sofrimento, né? Ele fala de tantos assuntos assim que são difíceis, né, que ele realmente desenvolve
com muita propriedade nesse livro, né? Que acho que é bem conhecido e apreciado no Brasil também. O livro Joana d'Arco só veio em 1909, né? Ele já vinha fazendo conferência há muito tempo, né? Mas acabou, né? Compilando num volume dedicado em 1909, né? Também escreveu alguns artigos antes, né? Na Revista Espírita, e o livro no início do ano, e o livro saiu no final daquele ano, né? Outro livro super conhecido. Ô, Charla, Sim. você tem alguma informação direta sobre uma relação entre Leon Denis e Jeanne d'Arc em encarnações anteriores? Ahm, Isso é uma boa pergunta. Ahm, eu, assim, de maneira explícita, não, né? Que ele não fala, né? Ele fala de Joana d'Arco realmente, né? Como uma das maiores idealizadoras, né? Desse ideal céltico, né? E também, né? Que teve essa missão grandiosa de salvar a França, né? Ele apresenta realmente Joana d'Arco, né? Com essa versão oficial da história, né? Porque existem outras versões da história dizendo que Joana d'Arco não existiu, que foi uma filha bastarda de um rei de Isabeau de sei lá quanto, né? De uma rainha e tudo mais, né? Mas, bom, são essas coisas da história, né? O importante de Joana d'Arco, bom, é o que ela fez, né? É o fato que ela foi médium vidente e ouvinte, né? E né? Todo mundo na França fala de Joana d'Arc, aquela que ouvia vozes, né? Então, abre uma brecha para a gente entrar e dizer, tá vendo? A mediunidade, né? E exatamente o que Leon Denis fez, né? Joana d'Arc, o médium. Eu penso que eles, provavelmente, acho que bom, Joana d'Arc uma categoria acima de Leon Denis, né? Sim, Mas é possível, né, que ele, como espírito ainda relativamente simples, né, a tenha conhecida numa das existências passadas, né? Leon Denis ele fala que nas primeiras encarnações ele foi na época do celtismo, né? Que foi o quê? justamente deu essas sementes, né? De mediunidade, de reencarnação desse ideal céltico, né? Que ele desenvolveu, né? Mas pelo que eu me lembro, ele não fala explicitamente de uma reencarnação assim junto com Joana d'Arco, né? Ela assistindo ele como espírito, sim, né? Isso sim. Mas Sim. de terem vivido junto, pelo que eu saiba, não. Na mesma relação com o Jerônimo de Praga, né? Jerônimo de Praga, bom, aí Que também o era o acaso, orientador. né? Né? Jerônimo de Praga foi um discípulo de Jan Hus, que, Isso, segundo dizem, né, foi a encarnação anterior de Kardec, né? E Jerônimo de Praga, acho que ele foi queimado, né, 1 ou 2 anos depois do Jerônimo de Jan Hus, né? E ele foi mentor, então, também de Leon Denis. Então, é possível que Leon Denis os tenha conhecido, né, como trabalhador, como discípulo naquela época. E Joana d'Arco foi no mesmo período, né, um pouco depois, né, no século XV. e ela hoje é a protetora da França, né? É um dos espíritos que, né, dos mentores, vamos dizer assim, do país, né? No Brasil tem o Ismael, né? Aqui tem São Luís, tem Joana d'Arco, né? Tem vultos como esse, né? Inclusive no Mundo Invisível e a Guerra, Leon Denis ele fala, né, da influência de Joana d'Arco até nos casos complicados, né? Repetindo um pouco a história, né? Salvou a França da invasão inglesa naquele período fraco, né? Do reino de Charles X. E quando foi o perigo da Primeira Guerra Mundial, ela também estava ali, né? Inspirando tanto os generais, os dirigentes militares, do que os soldados, né? Segundo Leon Denis nos escreve, né? Segundo as informações que ele mesmo recebeu, inclusive do espírito de Joana d'Arco, né, por psicografia, durante essa Primeira Guerra Mundial. O espírito azul, né, que a gente já viu, e Sorella, né, já era
Nós Joana já tá. d'Arc ou muito próximo de Joana d'Arc, né? 1911, O Grande Enigma, né, que ele escreveu, né, que ele teve essa inspiração, né, quando ele estava passeando numa praia lá do sul da França, né, o espírito que o inspirou, escreva um pequeno livro falando de Deus, né, e ele fez, né, que é esse aqui, é um pouco menorzinho o livro, né, mas bem, ahm, Mas é assim, grande, né? É um pequeno grande livro, né? vamos dizer assim, em termos de volume, né, a metade do problema do ser e do destino. É menor ainda do que o depois da morte, né, que ele queria resumido, esse aqui foi mais resumido ainda. Mas fala realmente de todos esses aspectos, né, encorajando, né, o deísmo, né, quer dizer, mostrando a necessidade da existência de Deus e seus atributos. Pequenininho mesmo é o Le Progrès, né? O Progresso, né? É o Progrès Ele pequenininho, é que é o texto de mínimo, uma conferência, é ele pequenininho. e o Mas é uma primeiro, né, o graça. Porquê da Vida. O Porquê da Vida também Também é tem pequenininho 30 isso. páginas, né, pequenininho. Depois, durante a guerra, como falamos, né, que veio logo depois, ele escreveu esse, né, O Mundo Invisível e a Guerra, né, foi uma única edição em 1919. Ele publicou artigos em revistas espíritas, as poucas que ficaram publicadas durante a guerra, e acrescentou também alguns artigos inéditos, né, informando, né, durante a guerra que o grupo dele continuava funcionando, né, as informações que recebia do mundo espiritual, enviando também encorajamentos para os soldados, etc., né, mostrando as causas da guerra, né, como que a gente pode remediar, né, prevenir, né? E ele tem um capítulo lá que é bem interessante, né? Ele diz que, confirmando, inclusive, uma das respostas dos espíritos no livro dos espíritos, né? Na lei de destruição, quando falam da guerra, né? Que a maioria das guerras é entre a autoridade e a liberdade, né? A revolução foi uma revolução, violência, guerra, né? E quando a gente vê hoje, né, a Ucrânia, o que que os ucranianos querem? Querem liberdade, né? E os russos querem o quê? Manter a autoridade sobre os ucranianos, né? Eu estou simplificando um pouco, mas mostra que Leodani explicou isso de maneira bem clara já na época, né? E continua hoje sendo o problema, né? A Palestina, que também quer ser um país, que quer ter uma certa autonomia, né? E o outro querendo manter a autoridade, né, sobre eles, né? Quantos conflitos no mundo ainda estão motivados por essa luta, né, entre a autoridade e a liberdade? Você Né? fez essa observação agora, eu vou aproveitar para passar a participação da Ana Fadigas. Um abraço para você, ou Fadigas, não sei. Um abraço para você, Ana. Obrigada por estar conosco. Ela diz: vocês não percebem que a Ucrânia também é egoísta e que Israel é uma potência cruel, não há igualdade de poder. Só aproveitando aqui Uhum. novamente a tua observação sobre esse conflito lamentável, nós todos lamentamos demais, demais que ainda no século XXI nós ainda tenhamos esse tipo de conflito. Mas vamos em frente, que nós temos algumas outras participações antes de terminarmos. Pois é, então, né, atrás dessa, a autoridade, ela vem também, decorre do egoísmo, né? Sim, Quem não é egoísta nesse mundo, né? E a gente sabe, muitas vezes, né, quando tem um conflito, a falta, o erro, raramente está de um lado só, né? Que nem é sempre um todo branco, o outro todo preto, né? Mas, bom, eu estou falando aqui em termos de regras gerais, né? Os isso. ensinos que a gente pode tirar daquilo, né? Mostrando o papel, assim, grave, né? Que tem o egoísmo, né? E essa veleidade de dominação, de autoridade sobre, infelizmente, esses conflitos, né? Até o ponto, né, que eu me lembro de uma pessoa, né, que comentava uma vez, ele dizia, eu não gosto do livro dos Espíritos por causa disso. Por quê? Porque os Espíritos dizem, né, Kardec pergunta, há momentos que a guerra é necessária? E os Espíritos respondem, e a liberdade, né?
né? Como que você consegue a liberdade sem guerra, né? Então, é isso, né? Vamos torcer para que a liberdade seja concedida, né? Sem guerra, né? Que a gente deixar cada um, né? Se escolher o que ele quiser, deixar o livre-arbítrio de cada um, quer escolher um modelo diferente, né? Bom, são essas medidas que a gente tem que tomar e encorajar, né? Para que a gente possa trazer a nossa contribuição, né? Para reduzir essas dificuldades e esses problemas. Aí o tempo voa, né? Então, acelerando mais uma vez, o endereço dele naquela época, né, tinha saído da Rue de l'Alma, né, quando a mãe morreu, se instalou na Place des Arts, né, que hoje se chama Place Anatole France, que aí já morando sozinho, né? E foi ali, né, que ele faleceu. Socialismo e Espiritismo, que eu citei várias vezes, foi em 1924, eu disse erradamente 23 ou 25 antes, né? Foi 24. Super interessante, né? Já havia acontecido a Revolução Bolchevique, né? Karl Marx já tinha escrito o livro dele e tudo mais, né? Quer dizer, e já se via os primeiros resultados desse sistema, né? E ele vai analisando bem, mostrando como que, né? O fato de querer impor uma igualdade não condiz com as leis naturais, né? Devido a essas diferenças de evolução, né? Que existem no nosso mundo. 1925, ele presidiu o Congresso Espírita Internacional em Paris, pode ver aqui a linda foto dele, né, já com 81 anos, né, 79 anos, desculpem, né, e ali você vê a mesa, né, ele está no centro, né, e à esquerda dele, né, tem o Arthur Conan Doyle e a esposa, né, que participaram desse congresso, né, e o próprio Arthur Conan Doyle elogiando, né, o papel de Leon Denis, e a mais bonita homenagem que ele fez foi ele traduziu o livro Joana d'Arc, né, para o inglês, traduzido por Arthur Conan Doyle. E lá vem então o último livro de Leon Denis, né, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, uma única edição em 1927, 2 semanas antes do regresso à pátria espiritual. Ele estava com pressa de terminar, né, porque já pressentia, né, que estava chegando ao fim, que se deu, então, em 12 de abril de 1927, né? 12 de abril, você vê que semana que vem já é o aniversário, né? Vai ser os 97 anos, né, dessa desencarnação. E aqui você tem a certidão de óbito, né? Tagadá, tagadá, tagadá. Você vê aqui em declaração de Émile Luce, né? Gaston Émile Luce, né? Que estava ali na hora que ele faleceu. Outra foto do Eduardo, né? Como eu já mostrei, né? Lá no túmulo de Leon Denis, no cemitério La Salle, em Tours, né? E os livros de Leon Denis, que eu aconselho muito, né? São livros excelentes, né? Que ele escreveu sobre a história de Leon Denis. Leon Denis continuou apoiando, né? Uma grande manifestação de Leon Denis foi justamente naquele congresso em 2004, em Paris, né? Que participou o Paulo Sérgio e o Eduardo Carvalho Monteiro, né? Onde Divaldo recebeu uma psicografia especular em francês, né? Do espírito Leon Denis, homenageando Allan Kardec pelo bicentenário, né? Acho que já conhecido, aqui você tem, então, a tradução dessa mensagem, né? Onde Leon Denis diz, né? Transferido da fogueira de Constância em 6 de julho de 1415, né? Confirmando, né, a encarnação anterior de Kardec como Jan Hus. Aqui tem outras citações de Leon Denis, né, mas não vou ler tudo porque o tempo já passou, né, o conhece-te a ti mesmo, né, a gente não aprende na escola que a gente tem uma alma, né? Então, o ser humano hoje pensa que é só um corpo físico, né? É o que está sendo ensinado nas escolas, né? Então, a gente ignora, né, a parte mais importante do ser humano, que é o espírito, né? Ainda está hoje essa situação, né? O que Leon Denis já denunciava naquela época, né?
tirando também o caráter medonho da morte, né? Você vê, eu gosto muito, né, mostrando aqui o espírito que persiste, né, que continua influenciando, mostrando a separação da alma do corpo e mostrando também que a gente não leva para o túmulo nada de material, né? Essa imagem aqui à direita que ilustra bem isso, né? Todos esses conceitos equívocos que a gente pode ter. Aqui também, né, mostrando, né, coragem na adversidade, né, nunca abandona, jamais, né, ver essa rã aí que está defendendo a vida dela até o final, né, até o final. É outro, as consequências, né, do espiritismo que nos dá essa coragem, né, de, como a gente comentou, né, se não fosse o espiritismo com todas essas notícias negativas que a gente fica bombardeado hoje em dia, né? A gente perderia realmente o optimismo, né? Mas como espíritas, graças a Deus, a gente tem essa visão mais ampla, né? E a gente consegue né, ter essa força, essa coragem de continuar apesar de tudo, né? A lei de reencarnação, né? Que na hora que a gente morre, né? Não tem São Pedro que vai dizer você vai à direita, você vai à esquerda. Nosso juiz e verdugo é a nossa própria consciência. Esse é outro ponto fundamental que Leon Denis entendeu perfeitamente, né? Esse outro, né, de como que a gente perde a liberdade, né? A fé espírita, ela é realmente independente, né? Ela transcende, né, todas essas perversões, essas manipulações de massa, né, que ainda existem hoje, né? Esses condicionamentos, né, materiais, né, que restringem, na realidade, a nossa liberdade, né? Mostrando aqui também o bom samaritano, né? Fora da caridade não há salvação, né? Citando Allan Kardec, né? O essencial no espiritismo é esse, né? Fora da caridade não há salvação. E concluindo, é o último slide, né? Essa frase que eu acho que eu já citei uma vez, né? Mas ele diz assim, né? Problema do ser e do destino, primeiro capítulo. À proporção que o pensamento se vai aperfeiçoando, missionários de todas as ordens vêm provocar a renovação religiosa no seio das humanidades. Assistimos a um prelúdio de uma dessas renovações, maior e mais profunda que as precedentes. Já não tem somente homens por mandatários e intérpretes, o que tornaria a nova dispensação tão precária como as outras. São os espíritos inspiradores, os gênios do espaço, que exercem ao mesmo tempo a sua ação em toda a superfície do globo e em todos os domínios do pensamento, sobre todos os pontos aparece o novo espiritualismo. Então, Leon Denis sublinha aqui, primeiro, né, que o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, né? Que o espiritismo não é uma religião, né? E segundo, que um dos caráteres fundamentais da revelação espírita, né? Que ela é universal e trazida pelos espíritos propriamente ditos, né? E ele termina dizendo: imediatamente surge a pergunta: quem és tu, ciência ou religião? E comenta: espíritos de pouco alcance, credes então que o pensamento há de seguir eternamente os carreiros abertos pelo passado? Né? Ou seja, espiritismo não é ciência no sentido comum da palavra, né? Ciência que vai junto com orgulho do cientista, do saber, né? Às vezes materialismo, né? Auguste Comte, ateísmo, né? E também não é religião, com todos esses dogmas, hierarquia sacerdotal, veleidade de hegemonia, guerras e tudo mais, né? Discriminação, etc., né? Então, dizendo que o espiritismo é religião, a gente rebaixa ele. O espiritismo é alguma coisa nova, né? O Kardec e Leon Denis ilustra isso bem nessa citação, né? Charles, Que, desculpe, termina. pode falar. Que Kardec pegou o melhor da ciência e o melhor da religião e os uniu numa coisa nova que ele chamou Espiritismo. Virou meu mantra, porque o espiritismo não é ciência pura, é ciência do ponto de vista do método, e também não é religião no sentido estrito do termo. O espiritismo é filosofia
espiritualista, está lá no frontispício de O Livro dos Espíritos. As Exatamente. pessoas dizem hoje que o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Isso não está de acordo com, Hum, inclusive, a revisão dos espíritos orientadores da humanidade ao trabalho de Kardec. Frontispício exatamente. de O Livro dos Espíritos. Exatamente, né? Da religião, né? Lá no primeiro parágrafo da introdução do Evangelho, Kardec diz: só me interessa os ensinos A morais. moral, E esses são universais, né? exatamente. Né? Que Por isso beleza, que hein? faltam hoje, né? Devia ter o Alcorão, segundo o Espiritismo, os Vedas, segundo o Espiritismo, né? Porque não é com os ensinos cristãos e o modelo cristão que a gente vai difundir o Espiritismo pelo mundo, né? Se você chega lá falando de Jesus no muçulmano, ele vai dizer assim: Jesus foi um profeta, né? Maomé Exatamente. reconheceu Jesus como profeta, mas Um profeta Maomé é o maior, né? último profeta e o último profeta é que tem a última palavra, É, entendeu? exatamente. Porque, inclusive, eles têm uma espécie de hierarquia de profetas, maiores e menores, e para eles, Jesus é um dos profetas maiores, mas ainda Isso. assim um profeta. E quem tem a última palavra é o último É o profeta, que era último Maomé, para entendeu? eles, isso. Então, né, é um trabalho que fez uma irmã nossa, né, muçulmana, Fátima Medjaed. Ela falou, por exemplo, o da reencarnação no Alcorão. Ele diz: "Ó, veja lá na Surata da Vaca, ela mostra todas as referências do Alcorão onde fala da reencarnação, né? Se você quer convencer um muçulmano da reencarnação, tem que ir lá no terreno dele. Dizer: ó, veja isso, o que que isso significa? Isso é reencarnação, né? E aí sim, mediunidade também, quando ele falam dos sonhos, né? Eles falam de sonhos. Isso. Quando você olha, é mediunidade, entendeu? E é assim que a gente traz eles, né, para essas leis morais universais, né? Sem coloração particular em nenhum culto em Sem particular. proselitismo, né? Isso, isso. Sem proselitismo, que é uma recomendação de Kardec, da doutrina espírita, nós não devemos fazer proselitismo, É. mas buscar pela razão isso que você está acabando de fazer, né? Pois é, e Leon Denis fez, né? Isso aqui Sim, é, né, logo no primeiro capítulo do Problema do Ser e do Destino, né? Ele mostra, né, ele vem com essa citação e mostra que ele entendeu perfeitamente bem, né, a essência mesmo do Espiritismo, tal qual foi legado pelo Kardec, né, pelo exatamente. codificador. Por falar nisso, Charles, a Leia Brum, que está aqui conosco, lá do Rio Grande do Sul, sempre está conosco, obrigada, Leia, ela diz: quanta amorosidade nesse grandioso trabalho. Ô, Leia, eu acho que a sua observação se destina tanto ao trabalho do Leon Denis, e, com sua licença, eu estendo a amorosidade do trabalho do Charles, porque o Charles tem um imenso amor nessas pesquisas que ele partilhou com o Eduardo, com o Paulo Sérgio, e ele vai partilhando com grandes companheiros, e também é a amorosidade de Charles Kempf fazendo essa. Ela está dizendo aqui que é sobre o Charles, é amorosidade. Isso mesmo, Leia. Não, mas a gente segue os passos, né? Quer dizer, Leon Denis fez, né? Você vê que a maioria das vezes eu coloco citações dele, porque sou incapaz de escrever como ele escreveu, entendeu? Então a Ele é gente é aqui filósofo poeta. pequenininho ao lado deles, né? De Leon Denis, de Kardec, menor ainda diante de Jesus e outros, Chico, né? Isso é isso, né? A gente fica divulgando, mostrando, né, a beleza e a grandeza desses vultos, desses Esses livros. apóstolos. O Emmanuel disse, está no livro da nossa querida, saudosa Sueli Schubert, o Emmanuel disse: há uma festa no céu. Por enquanto, eu estou apenas distribuindo os convites. O Emmanuel, Hum. sobre a festa no céu. Eu vou ainda dizer aqui um para Fernanda Linhares. Ela está, bom dia, amigos. Ela está lá em Floripa. Aí ela faz uma referência aqui muito engraçadinha, porque ela é nossa a companheira, ela nos assiste, nos acompanha lá na Rádio Rio de Janeiro.
E em um dos nossos programas, o Debate na Rio, ela me chama de Menina Nádia, porque há uma ouvinte que sempre nos chama de meninos e meninas, minhas lindas violetas, porque também outro ouvinte, o Antônio, nos fala sobre as violetas dele, mandando vibrações para as minhas violetas. Então, você também tem violeta, né, Fernanda? Que bom, as violetas são maravilhosas. Então, agradecendo Charles Kempf, nosso querido amigo, querido irmão, querido companheiro, querido pesquisador, muito obrigada. O ICEB está, mais uma vez, encantado com uma presença, mais uma presença sua aqui, hoje, sobretudo, com a emoção que nos traz a vida, o exemplo, a produção, a contribuição inestimável de Leon Denis, nosso grande filósofo, poeta da doutrina espírita, para a humanidade. Beijo no seu coração. Gros bis à ton cœur. Merci infiniment. Muito obrigado. Agradecendo também a Leia, a Fernanda, a Ana Fadigas e a todos que não se mandaram aqui comunicações, não participaram através desses bilhetinhos amorosos, ambos os planos de existência. A todos eles, nosso muito obrigado do coração do ICEB. Agradecendo por isso, do nosso coração, aqui do ICEB, a ti, Mestre amado, Jesus querido, a ti, Maria, a ti, anjo guardião de cada um de nós, e a todos os nossos mentores queridos, muito especialmente por sobre Leon Denis, Mestre querido. Faz descer tuas luzes, tuas bênçãos, tuas energias e teus recursos por sobre o nosso querido Leon Denis, para que continue, a qualquer tempo, em qualquer plano em que esteja, vibrando e divulgando a mensagem de amor do teu evangelho de paz e de luz. Graças te damos, Jesus, graças te damos, Leon Denis, graças vos damos, nosso Pai querido, Deus que está em nós. Assim seja. Pronto. Então, obrigada a todos vocês. Até segunda-feira, nós temos mais um encontro aqui, às 20h30, hora Rio de Janeiro, hora Brasil. Fiquem em paz, vamos sair juntos dizendo